A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nós estamos aqui, a Igreja da Vitória, Igreja Batista da Vitória, na Escola Bíblica. E a nossa temática é conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. É a vontade de Deus que é feita na minha e na sua vida, meus amados. Então, há várias formas de falar com Deus. Através da Bíblia, através da oração, das circunstâncias e da igreja. Deus tem um propósito em mente para a sua vida e para a minha vida. Então, nós vamos ler lá atrás, em Gênesis, a história de Abraão. Começando de Gênesis 12, do 1 em diante, que diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. E o texto ele prossegue nessa responsabilidade de Abraão ouvindo a voz de Deus. Então, Deus tem um propósito em mente para a sua vida e para a vida de Abraão. Então, por que Deus fala naquela ocasião, né? A gente questiona várias vezes, eu já questionei, assim, a maneira como Deus nos aborda, né? Assim, de uma maneira rápida. Então, ali, a gente escuta o chamado de Deus. Porque era naquela hora que Deus queria fazer algo na vida de Abraão e na sua vida. Então Deus queria constituir uma grande nação. Abraão teve que fazer ajustes em sua vida. Ele resolveu seguir imediatamente a ordem de Deus no momento exato, no momento certo. Quando Deus fala a você, é preciso crer e confiar e obedecer. Esses ajustes começam em obediência, daí passamos a conhecer por uma experiência. Então, você tem a sua história com Deus, eu tenho a minha história com Deus. Deus teve a história de Abraão aí, que deixa escrito na Bíblia. Ele usou de fé, né? Quando Deus fala para Abraão, para sair da família dele, da parentela dele, Abraão saiu ouvindo a voz de Deus. Então, você quer experimentar e sentir Deus agindo poderosamente em sua vida? Abraão entrou para a história da humanidade. Foi considerado o pai da fé e obedeceu a Deus e fez uma obra magnífica em sua vida. Deus faz uma revolução na vida de Abraão e em nossas vidas. A ordem de Deus e a promessa são ajustes na vida de Abraão através da obediência e na sua vida também. Então, Deus deu uma ordem e em seguida veio a promessa. Então, esses dois pontos, ordem e promessa, são os ajustes naquele momento para a vida de Abraão, né? E muitas vezes foi para a minha vida também, para ajustar a minha vida, para alinhar a minha vida no que ele queria para mim e para você também. Como era antes a vida de Abraão, né? Então, Abraão vivia na Mesopotâmia, era pagão, adorava ídolos, a natureza e Deus aparece naquela hora e muda a história deste homem. Então, Deus visitou Abraão, né? Como visitou a você
meus amados, né? Deus tem visitado através da escola ministerial da Vitória, né? A escola bíblica. Deus tem visitado você. Você tem buscado esse conhecimento através da palavra de Deus. Então, Deus muda a história de várias outras pessoas na Bíblia, né? Deus fala através de Paulo, de Davi, e você também. E por intermédio da revelação, Abraão foi salvo. Então, nós temos uma história, um relato de salvação, de experiência com Deus. Então, a primeira ordem para Abraão, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais. Então, meus amados, tudo começa com a iniciativa de Deus. Desde os primeiros momentos, ele foi provado. Então, a terra e a nação onde você nasce, vive e de repente chega uma ordem dizendo: sai, né? Então, o obedecer produz um sofrimento. Imagina para Abraão naquele dia, né? Naquela fala de Deus ali com ele, né? Sofrimentos e dor. Muitos de nós ficamos para trás porque é difícil, há choro e gera dor. Então Abraão sofreu por falta da família, né? Do apego, das raízes dele. Então obedecer nunca foi tão simples assim, como a gente fala. Então a fé vem pelo ouvir. Abraão ouviu a voz de Deus e brotou na fé e no coração. Então, a base da fé é o conhecimento de Deus. Quem crer na palavra de Deus obedece. E Abraão obedeceu. Então, meus amados, a fé gera uma obediência. Então, ele renunciou à terra dele, à própria família, à estabilidade e à segurança. Você sabe que a família de Abraão é como na minha família, na sua família. A gente tem discórdias, mas nós temos também o ponto maravilhoso da comunhão, da troca, da harmonia, né? Até as brigas muitas vezes faz refletir e traz bênção para a gente, traz crescimento. Então, ali, para Abraão não foi fácil. E muitas vezes, para nós também não tem sido fácil a gente seguir o caminho de Deus, o caminho que Deus quer para cada um de nós. Então, vamos abrir no Salmo 105, versículo 6. Diz assim: ó descendente de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Então, Abraão, ele estava debaixo da cobertura do Todo-Poderoso. Deus tinha algo grande para fazer sobre a vida de Abraão. Então, a primeira promessa foi: sai. E ele saiu para obedecer à voz de Deus. Aí vem Deus acompanhando Abraão nessa caminhada toda, caminhada árdua, caminhada que dói sofrimento. Com certeza ele chorou no caminho, sentindo falta da família dele, da descendência dele, das origens. Mesmo sendo idólatra, ele tinha uma família, ele amava aquele povo. Então a segunda promessa, Deus diz: abençoarei os que te abençoares. Então ele passou por secas, passou sem recursos e foi abençoado e querido ali pelo povo por onde ele passava. Então vem a terceira promessa: eu engrandecerei o teu nome. E Abraão entrou para a história da humanidade como pai da fé. Que coisa maravilhosa é saber que ele mesmo sem ver, ele creu nesse Deus Todo-Poderoso, né? E nós cremos nesse Deus. Então Abraão, ele marcou ali uma entrada para a história da humanidade. Ele foi considerado o pai da fé. E vem a quarta promessa: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão é a fonte de bênção e de juízos
para aquelas pessoas que estavam ali com ele, ouvindo e imitando ele e aprendendo com ele. Daí vem a quinta promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Um homem idólatra, pagão, raízes idólatras e agora um projeto de redenção de todas as famílias da terra. Veja bem o que Deus faz com a vida de Abraão. A gente vê Deus falar tremendamente. Ele fala ao coração de Abraão através de tudo. Abraão só teve lucros, só teve vitória, Sara, Abraão tinha 75 anos quando Deus falou, deu essa ordem a Abraão e ele foi vitorioso. Ele foi próspero, Ele teve filho mesmo com essa idade ali. Mas Deus tem um propósito para a sua vida e para a minha vida. Lá em Mateus 25, 21, falando da parábola dos dons e talentos, Deus também fala: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, Deus prepara para uma incumbência maiores para nossas vidas. Ele diz: disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então Deus promete coisas grandes para nossas vidas lá na frente. Ele não promete coisas pequenas, não, ele promete coisas maiores do que nós temos, ou já tivemos. Então Deus começa a agir na sua e na minha vida, meus amados. Então esses ajustes começam em obediência e daí passamos a conhecer Deus e fazer a sua vontade pela experiência. Use seus dons e talentos, ajuste a sua vida, a vida dele, buscando um relacionamento de amor com Deus. E ele o conduzirá. Seja fiel. Na verdade, os talentos foram distribuídos. Este servo multiplicou. Pense em sua capacidade, invista em você. Use o seu dom. Se é ensinar, se é dançar, se é fazer algo para Deus, Então faça agora, agrade a Deus, o tempo é agora. Então, Igreja Batista da Vitória, essa é uma palavra de incentivo, de encorajamento para mim e para cada um de vocês, falando que Deus tem um propósito ao falar conosco. Então ele fala, como já falei, através da Bíblia, da oração, da circunstância e da igreja. Assim como ele foi com Abraão, com outros servos, ele é comigo e com vocês. Então que o Senhor Jesus nos abençoe neste dia maravilhoso que o Senhor criou.